Olá, boa tarde. Bem-vindos todos a mais uma atividade webinar do IPNI Brasil. Hoje temos a grata satisfação de contar com a presença do Dr. Eduardo Fávero Caires, ministrando a palestra Calagem em Sistema Plantio Direto, de acordo com o conceito 4C. Dr. Eduardo Caires é engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp Jaboticabal, e é atual professor associado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 1995, faz pesquisa sobre os temas de calagem, uso de gesso e adubação em sistema plantio direto. Teve o seu mestrado pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu, em 1990, e seu doutorado pela Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, Unesp, em 1994. Ele é vencedor do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia na área de Ciências Agrárias, em 2008. Possui grande experiência na área de agricultura, com ênfase em fertilidade do solo, adubação e plantio direto. E desde 1992 é coordenador do Laboratório de Fertilidade do Solo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ou seja, é um pesquisador de grande experiência nesse tema de calagem em sistema plantio direto, e hoje nos dará a honra de apresentar um pouco do seu conhecimento sobre esse tema. Mas antes, eu gostaria de passar alguns lembretes para aqueles que estão nos assistindo. O IPNI Brasil acaba de lançar mais uma publicação, o livro Requisitos de Qualidade dos Fertilizantes Minerais, de autoria do Dr. Arnaldo Rodella, um livro que traz um agrupamento de informações bastante interessantes, de aplicação prática, para aqueles que lidam diretamente com esse insumo na agricultura. Qualquer informação adicional, por favor, entre no site do IPNI Brasil, brasil.ipni.net, e vejam esta publicação. Também aproveito para lembrar a todos que o próximo evento do IPNI Brasil será o simpósio Otimizando a Produtividade e o Lucro em Sistemas de Produção Soja-Milho, nos dias 24 a 26 de abril de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu. Se quiser conferir a programação, que já está fechada, todos os palestrantes confirmados, no site também do IPNI, brasil.ipni.net. Estão todos convidados. É um evento que será regional, na região do Cone Sul também, né, envolvendo o Paraguai, Argentina e Brasil. Também lembro a todos que fiquem à vontade para visitar o site do IPNI Brasil, onde há um elenco de informações e materiais informativos totalmente gratuita e à disposição dos usuários, né? E convido a todos para checarem a página do Facebook do IPNI Brasil, onde também há uma série de informações e todas as novidades são colocadas rotineiramente. Então, aqueles que têm a página, que seguem a página do Facebook do IPNI Brasil, também ficam atualizados das nossas atividades. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante de hoje e agradeço desde já a sua disponibilidade, Dr. Eduardo Fávero Caires. Muito boa tarde, Eros. Queria agradecer ao IPNI por essa oportunidade, pelo convite. Uma satisfação enorme para a gente estar ministrando essa palestra. A gente vai abordar o tema calagem em sistema plantio direto de acordo com o conceito 4C, procurando fazer uma abordagem do ponto de vista prático, colocando as principais questões envolvidas na correção da acidez do solo, voltadas para o sistema plantio direto. Então, é uma satisfação enorme para a gente estar colaborando com esse webinar e gostaria de parabenizar o IPNI por essa iniciativa. Então, a nossa abordagem vai envolver alguns conceitos básicos que são importantes para a compreensão do conceito 4C para a calagem,
E vamos falar um pouquinho sobre o plantio direto, o conceito do plantio direto e como que o plantio direto evoluiu no Brasil, principalmente nos últimos anos, e vamos fazer uma abordagem sobre a acidificação do solo, porque isso é importante para compreender as práticas relacionadas ao manejo da calagem, da correção da acidez. Nós vamos procurar mostrar como que o próton H+, se origina no solo, como que vai ocasionar a acidificação, da onde que vem a origem da acidificação do solo, e nós vamos comentar também sobre a origem e comportamento químico do alumínio, que é uma consequência natural do processo de acidificação. Nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre cátions trocáveis e o pH do solo e a capacidade de tampão dos solos, porque são questões importantes para a compreensão também do manejo da calagem. E aí vamos entrar nos corretivos da acidez do solo, em questões de ordem mais prática, e vamos, com isso, falar sobre o manejo da calagem pelo conceito 4C, em sistema plantio direto, envolvendo a fonte correta, a escolha da fonte correta, para ser utilizada na dose correta, na época correta e no local correto, e vamos finalizar com uma mensagem final. Gostaria de destacar inicialmente a evolução, alguns conceitos relacionados ao plantio direto, que são muito importantes, que o plantio direto, na verdade, ele é alicerçado por 3 pilares, que envolve o não revolvimento do solo, que é uma prática normalmente bem executada. Envolve uma cobertura permanente do solo, que nós não temos visto muito nos últimos anos. Existem alguns sistemas sendo conduzidos com baixa produção de palha, e esse tem sido um problema sério, com relação à compactação do solo, com relação à correção de perfil do solo, e até com relação a problemas com nematóides, que também está diretamente relacionado com a falta de diversidade na rotação de culturas. Então, antes de mais nada, é preciso relembrar que o plantio direto, ele é alicerçado por essas 3 práticas envolvendo o não revolvimento, a cobertura permanente do solo e a maior diversificação possível na rotação de culturas. Para o plantio direto evoluir razoavelmente bem, é importante ter uma boa produção de palha e ter uma diversificação de culturas no sistema. Então, a gente estima um sistema plantio direto atualmente relativamente caminhando no sentido do acúmulo do carbono, quando se produz pelo menos 10 toneladas por hectare de palha na região sul do Brasil e pelo menos 13 toneladas por hectare de palha nas regiões mais quentes do centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. O plantio direto evoluiu, ele iniciou as atividades em 1970 no Paraná e teve um crescimento até 1990, então em 20 anos, o plantio direto cresceu apenas 1 milhão de hectares, e nos últimos 25 anos, houve um incremento da área plantada em plantio direto no Brasil. Ela saltou de 1 milhão de hectares para 35,5 milhões de hectares. Então, houve uma grande evolução do plantio direto, principalmente na região centro-oeste do Brasil, e pelas projeções do crescimento dos últimos anos, a gente pode ter uma perspectiva de que em 2050 é possível que tenhamos algo em torno de 73 milhões de hectares em plantio direto no Brasil. Agora, é importante destacar que o plantio direto cresce, mas a gente se preocupa muito com a qualidade com que está havendo esse crescimento do plantio direto, principalmente no tocante à produção de palha e à diversificação de culturas. O sistema plantio direto, ele é um sistema fantástico, porque ele prevê o acúmulo, bem conduzido, vai haver acúmulo de matéria orgânica, e é um solo também, é um sistema cujos solos se acidificam
E os solos se acidificam dentro do plantio direto, principalmente por causa de algumas reações relacionadas à dissociação do gás carbônico e principalmente devido à adição de alguns fertilizantes que são acidificantes, como é o caso dos fertilizantes nitrogenados. Então, a dissociação do gás carbônico é uma reação natural que ocorre no solo, e o ácido carbônico, como é um ácido muito instável, ele se dissocia no próton H+, e no ânion HCO3-. Então, por exemplo, para que ocorra uma acidificação no solo, é importante ocorrer essas duas coisas. A inserção de um ânion, que pode carrear cátions básicos, e se no lugar desses cátions básicos, que seriam perdidos pelos ânions, houver a inserção de hidrogênio, o solo vai apresentar uma acidificação. Então, veja que essa é uma reação natural, mas ela é uma reação condicionada por essa concentração de hidrogênio que existe na solução. De forma que, quando essa concentração de hidrogênio é baixa, essa reação se desloca para a direita na formação de mais hidrogênio e bicarbonato. Então, quando essa concentração de hidrogênio é baixa, o pH é mais elevado. De forma que essa reação, então, ela é favorecida por condições de pH elevado, de pH mais alto. Então, quando se faz uma calagem, por exemplo, e o pH alcança um valor de 6, 6,5, em seguida já começa a haver a dissociação do gás carbônico e a formação de bicarbonato. E o solo tende a acidificar novamente. À medida em que vai aumentando essa concentração de hidrogênio, o pH vai diminuindo e a reação vai se tornando mais lenta. De forma que, quando o solo alcança um pH em água menor que 5,2, essa dissociação já não ocorre mais. Então, não é previsto nenhum tipo de acidificação para valores de pH menor que 5,2 por meio da dissociação do gás carbônico. Só que nós temos solos com pH bem abaixo de 5,2, e nesse caso, essa acidificação ela é proveniente principalmente da adição de fertilizantes, que são acidificantes, principalmente os nitrogenados. Eu vou passar um exemplo, o que ocorre com a adição de sulfato de amônio, que é um fertilizante nitrogenado, o mais acidificante que existe na agricultura, para que se possa compreender o que acontece, o que verdadeiramente gera a acidificação do solo. Então, o sulfato de amônio, ao ser adicionado, ele gera o amônio, um cátion amônio, mais o sulfato. O amônio, em sistemas bem drenados, que tem oxigênio, ele oxida rapidamente. Então, esse processo é chamado de nitrificação. A passagem de amônio a nitrato gera H+, além do nitrato que é formado, e o sulfato que já havia da dissociação. Então, tanto esses ânions aqui, sulfato como nitrato, eles podem carregar cátions básicos pela formação de pares iônicos com cálcio, magnésio e potássio. E o cálcio, magnésio e potássio, formando pares iônicos com sulfato e nitrato, eles podem percolar no perfil e serem perdidos por lixiviação. Se no lugar desses cátions entrar o hidrogênio que foi formado, esse solo passa por um processo de acidificação. Então, o que acontece é que, quando se adiciona ânions, e esses ânions, no caso, foram adicionados pela adubação nitrogenada, sulfato e nitrato, eles podem, esses ânions, formar pares iônicos com os cátions e formar complexos com carga zero ou negativa e descer no perfil. Então, por exemplo, o sulfato, formando um complexo com cálcio na solução, ele pode arrastar o cálcio para as camadas mais profundas, e isso, logicamente, causa um desequilíbrio entre a fase sólida e a solução, e sai cálcio da fase sólida para repor o cálcio perdido na solução,
E essa carga negativa que é gerada na fase sólida é ocupada para manter o equilíbrio pelo hidrogênio que foi formado. Então, da mesma forma, o nitrato pode formar um par iônico com potássio, perde o potássio, sai potássio da fase sólida e entra hidrogênio na fase sólida para manter o novo equilíbrio. Então, repare que, para que ocorra o processo de acidificação, é preciso haver a adição de ânions sem os seus cátions correspondentes, né? Seguidos da inserção de hidrogênio. Então, os ânions vão carregar os cátions básicos e, no lugar dos cátions básicos, entra o hidrogênio na fase sólida do solo. Então, na fase sólida do solo, acaba entrando mais hidrogênio e vai ficando menos cátions. Consequentemente, a saturação por bases vai diminuindo e, consequentemente, a concentração de hidrogênio vai aumentando, e quando aumenta a concentração de hidrogênio na fase sólida, vai aumentar a concentração de hidrogênio também na solução, e o pH vai ser mais baixo. Então, o solo passa por um processo de acidificação. Então, é importante comentar que todos os fertilizantes nitrogenados, amoniacais, ou aqueles que geram amônio no solo, eles geram um certo grau de acidificação. Então, os principais fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura, que são a ureia. A ureia é um fertilizante nitrogenado na forma amídica, que, ao ser aplicado no solo, se converte em NH3 e depois em NH4. O NH4 oxida, nitrifica, gerando nitrato mais H+. Então, a ureia causa acidificação, o sulfato de amônio causa acidificação, o nitrato de amônio causa acidificação. O único fertilizante nitrogenado que não causaria problemas com acidificação seria o nitrato de cálcio, porque o nitrato de cálcio, ele formaria nitrato e cálcio na solução. Mesmo que o nitrato percole algum cátion básico, no lugar do cátion perdido, entraria o cálcio do nitrato de cálcio adicionado e, portanto, sai um cátion básico e entra outro. Então, o nitrato de cálcio é um fertilizante que não acidifica o solo, porém, ele é muito pouco utilizado na agricultura em função de custo. É um excelente fertilizante, mas o ponto de N do nitrato de cálcio chega a custar 7, 8 vezes o ponto de N da ureia. Então, acaba sendo um fertilizante nitrogenado muito pouco utilizado, e o fertilizante mais utilizado nitrogenado é a ureia, e a ureia causa acidificação do solo. A adubação nitrogenada é a principal via de acidificação que existe nos solos agrícolas, aptos para a produção de grãos, e deve-se tomar cuidado. Então, quanto maior a dose e a frequência com que entra o adubo nitrogenado, maior vai ser a velocidade com que vai ocorrer o processo de acidificação do solo. Ao mesmo tempo, aqui é um exemplo, esse é um trabalho recente que nós fizemos em um ambiente de alto potencial produtivo em plantio direto no Paraná, e aplicamos doses crescentes aqui de nitrogênio, ureia, na forma de ureia em cobertura na cultura do milho. Então, foram usadas doses relativamente altas, porque o ambiente era de muito alta produtividade. E o que a gente observou? Que a adubação nitrogenada, isso aqui é apenas uma safra de milho, camada de 0 a 20 centímetros. O que acontece com as doses crescentes de nitrogênio? Elas diminuem o pH. Por que diminuem o pH? Porque perde cátions básicos, perde cálcio e magnésio pela movimentação com o nitrato. Consequentemente, a CTC efetiva diminui, e a saturação por bases, pela perda dos cátions básicos, acaba diminuindo também. Então, a adubação nitrogenada, veja, o grau com que ocorre a acidificação do solo, esse é um parâmetro importante para que a gente tenha uma ideia do potencial do adubo nitrogenado na velocidade de acidificação. Então, esse trabalho que foi realizado durante uma única safra, o que foi observado? Que em uma safra de milho, à medida em que se aumentou as doses de nitrogênio, diminuiu a saturação por bases, em que proporção? Numa proporção de 0,028% da saturação por bases, da camada de 0 a 20 centímetros, para cada quilo de N aplicado.
via ureia. Ou seja, se eu multiplicar por 100 aqui, vai dar por 100 quilos de N ureia. Então, seria da ordem de 2,8%, quase 3% de bases que seriam perdidas para cada 100 quilos de N-ureia aplicado em cobertura. Então, isso daqui nos dá um dimensionamento. Por exemplo, se a gente quiser criar mecanismos para amenizar os problemas gerados pela adubação nitrogenada na acidificação, a gente teria que adicionar em bases algo em torno de 3% da CTC na forma de calcário. Por exemplo, se eu pegar o solo com uma CTC de 10 centimol, em alguns livros um pouco mais antigos de fertilidade, existem alguns conceitos que geram uma ideia um pouco distorcida, mencionando de que o alumínio poderia ser o maior responsável pela acidez dos solos tropicais. Na verdade, o que acontece é que essa ideia é distorcida porque o alumínio ele não é o principal responsável, ele é uma consequência do processo de acidificação do solo. À medida que o solo se acidifica, solubiliza minerais que contêm alumínio, que vem para a solução. Um pouco da confusão que é feita é que esse alumínio, que é liberado e solubilizado, Al3+, é essa espécie de alumínio na solução que está envolvida por 6 moléculas de água. E quando ocorre a hidrólise da molécula de água com a elevação do pH, quebra-se a molécula de água e acaba liberando H3O+. O que é o H3O+? Nada mais é do que o hidrogênio hidratado. Então, isso aqui seria o H+. Então, a hidrólise do alumínio gera hidrogênio. Por isso que o alumínio é um cátion considerado de caráter ácido. Na solução, a hidrólise do alumínio gera hidrogênio. E as espécies de alumínio existentes na solução, elas são condicionadas pelos valores de pH. De forma que, em solos mais ácidos, quanto maior o nível de acidez, maior vai ser a concentração. pH em água menor que 4,7, o que predomina na solução? O Al3+, que é a espécie de alumínio mais tóxica para as plantas. À medida em que o pH aumenta e ocorre a hidrólise do alumínio, o alumínio pode passar em diferentes faixas de pH para outras espécies, como o AlOH2+, que também é uma espécie tóxica, porém um pouco menos tóxica que o Al3+, até o AlOH3 que praticamente se precipita já na solução nessa faixa de valores de pH mais elevada. Então, o que acontece é que, quando se eleva o pH, o alumínio se precipita. Na verdade, ele não desaparece do sistema. Quando o solo acidifica novamente, ele volta a solubilizar o alumínio e esse alumínio volta a incomodar o crescimento do sistema radicular da planta. Então, o que vai acontecendo no solo com a acidificação é que, dentro da fase sólida, o solo vai perdendo cátions básicos, como cálcio, magnésio e potássio. No lugar do cálcio, magnésio e potássio, vai entrando o próton H+, que foi produzido principalmente pela adubação nitrogenada, e também vai aumentando o teor de alumínio, que passa a ocupar algumas cargas do complexo de troca catiônica, ou seja, a acidez potencial do solo, H mais Al, vai aumentando e a quantidade de bases vai diminuindo. De forma que, quando nós temos a fase sólida, as cargas negativas da fase sólida, preenchidas pelos cátions básicos e por hidrogênio e alumínio, quando o solo se acidifica, ele perde cátions básicos, cálcio, magnésio e potássio, e no lugar do cálcio, magnésio e potássio, entra hidrogênio e entra alumínio, que é produzido pelos baixos valores de pH. Então, como a CTC do solo, a pH 7, para um determinado solo, né, ela é praticamente constante, então isso aqui seria o reservatório de cargas negativas. Então, quanto mais perde de cátions básicos e quanto mais entra hidrogênio e alumínio, maior é o nível de acidificação que vai ocorrer no solo.
De forma que, à medida em que o solo perde cátions básicos e entra hidrogênio e alumínio, a fase sólida fica com uma concentração de hidrogênio e alumínio bem maior e, consequentemente, como há um equilíbrio com a solução, se tem mais hidrogênio na fase sólida, vai ter mais hidrogênio na solução. Então, o pH também vai ser mais baixo. Então, o que acontece? Se na fase sólida do solo tem poucas bases, porque a maior parte das cargas está ocupada por hidrogênio e alumínio, o percentual de bases na CTC vai ser menor, o V% vai ser mais baixo. Vai ser mais baixo porque tem muito hidrogênio e alumínio na fase sólida. E se tem mais hidrogênio e alumínio na fase sólida, vai ter mais hidrogênio na solução. E o pH também vai ser mais baixo. Então, V% baixo confere um solo com pH mais baixo. V% mais alto significa o quê? Que não tem alumínio, tem pouco hidrogênio e o restante das cargas estariam preenchidas por cálcio, magnésio e potássio. Então, à medida em que a gente faz a calagem, o reservatório vai enchendo de cálcio e magnésio, além do potássio já existente, no lugar do alumínio e do hidrogênio. Então, aumenta-se o conteúdo de base, aumenta-se o V%, diminui a concentração de hidrogênio, consequentemente, aumenta o pH do solo, porque diminui a concentração de H+, na solução. Então, V% alto também confere um pH mais alto. E essa relação que existe entre o pH e o V%, ela é uma relação extremamente importante, além de outras relações que a gente poderia ter entre o pH e o teor e a concentração e a saturação para alumínio, a relação entre pH e V%, ela é muito importante, como já foi identificada há muito tempo, porque, por intermédio da correlação pH e V%, é que foi estabelecido um dos principais métodos de recomendação de calagem, que é o método baseado na elevação da saturação por base. Então, essa correlação existente entre o pH do solo e a saturação por bases, ela foi identificada no estado de São Paulo já em 1955, por Catani e Galo, dois pesquisadores do Instituto Agronômico Campinas, que foram os verdadeiros precursores do método de calagem baseado na elevação da saturação por bases. Por quê? Porque, uma vez identificada a correlação entre o pH e a saturação por bases, se existe um pH ideal para o desenvolvimento das plantas, entre 6 e 6,5, isso confere um determinado valor de V%, que se o solo estiver com esse V%, ou seja, se eu conseguir levar as bases a esse valor de V%, eu vou automaticamente alcançar o pH, que seria o mais desejável para o desenvolvimento das plantas. Então, essa correlação pH e saturação por bases é uma das mais importantes que já foram desenvolvidas, e esse conhecimento é muito antigo. Um pouco depois, no Cerrado brasileiro, o Djalma, pesquisador da Embrapa Cerrados, também desenvolveu uma correlação para o Cerrado, mostrando a existência da correlação entre o pH e a saturação por base. Ou seja, nas camadas superficiais do solo, é muito comum existir a correlação, porque quanto mais hidrogênio tiver na fase sólida, mais ácido o solo também vai se encontrar, menor vai ser o pH. E quanto mais hidrogênio tiver na fase sólida, menor vai ser o conteúdo de bases ou a saturação por base do solo. Então, um pH baixo sempre confere um V% mais baixo, e um pH mais alto sempre confere um pH maior. Em plantio direto, a gente constatou resultados semelhantes ao que já havia sido observado no passado, e, inclusive, estratificando as amostras até 20 centímetros, a gente chegou a correlações muito próximas do que já havia sido observado para pH em água, só que nós utilizamos o pH em cloreto de cálcio, o próprio Estado de São Paulo passou a utilizar o pH em cloreto de cálcio a partir de 1983, ou seja, a correlação também existe em plantio direto, e nós observamos, inclusive, que essa correlação se mantém
pH e V%, ela se mantém em maiores profundidades no plantio direto, como nas camadas de 20 a 40 e 40 a 60 centímetros, porque no plantio direto existe um acúmulo maior de matéria orgânica ao longo do perfil. Então, existindo mais matéria orgânica, vai ter mais cargas negativas e vai forçar uma correlação melhor entre o pH e o V%, inclusive em camadas mais profundas. No passado, em latossolos conduzidos pelo sistema convencional, essa correlação ela se perdia, porque, em muitos casos, em camadas profundas de latossolos, muito ricos em óxidos de ferro e alumínio, pobres em matéria orgânica, o solo acabava gerando um saldo zero ou positivo e não teria como ter, nas camadas profundas, absorção de cátions. E não tendo absorção de cátions, não existe a correlação pH e V%, e por isso que, em muitos solos do estado de São Paulo, do Cerrado, no passado, não se observava correlação entre pH e V% em camadas subsuperficiais. Esse fato da correlação em camadas mais profundas constata que o plantio direto ele é eficiente no acúmulo de matéria orgânica ao longo do perfil, gerando a matéria orgânica é a grande geradora de cargas elétricas negativas, gera capacidade de troca catiônica ao longo de todo o perfil, mesmo em solos altamente deperizados, como é o caso dos latossolos. Então, essa correlação é da maior importância, porque foi a partir daqui que surgiu, que foi desenvolvido o principal método de recomendação de calagem existente hoje no Brasil, que é o método da elevação da saturação por bases. Um outro conceito extremamente importante para compreender todas as práticas relacionadas à calagem é a capacidade tampão ou o poder tampão dos solos. Então, o poder tampão dos solos, ou a capacidade tampão, direciona o manejo da calagem no sentido da definição da dose e da frequência da aplicação de calcário. Então, solos, normalmente, que têm maiores teores de argila e matéria orgânica, eles têm maior capacidade de troca catiônica. Solos com alta CTC, quando estão com alta acidez, o que acontece? O reservatório é grande e, estando com alta acidez, ele tem uma concentração muito elevada de hidrogênio e alumínio para ser neutralizada. Então, se o estoque de hidrogênio na CTC é muito grande, a gente pode dizer que o poder tampão do solo também é elevado. Ou seja, o poder tampão é a resistência que o solo oferece às variações do valor de pH. Como existe um equilíbrio entre a fase sólida e a solução do solo, quanto maior o estoque de hidrogênio tiver na fase sólida, maior vai ser a capacidade de reposição desse estoque de hidrogênio para a solução, quando o hidrogênio da solução for neutralizado. Então, quando se faz a calagem e neutraliza o hidrogênio da solução, existindo um estoque de hidrogênio muito alto na fase sólida, o solo é capaz de repor o hidrogênio para a solução e manter o mesmo valor de pH por muito tempo, porque o estoque de hidrogênio é muito alto. E quando que o solo tem um alto estoque de hidrogênio na fase sólida? Quando ele está com alta acidez e a CTC é alta. Então, solos com alta CTC, quando ácidos, eles vão ter um maior poder tampão do que solos com CTC mais baixa. Os solos com CTC mais baixa, que são os solos arenosos, pobres em matéria orgânica, quando ácidos, como o reservatório é pequeno, mesmo com alto nível de acidez, a quantidade de hidrogênio existente dentro da CTC acaba sendo relativamente baixa, ou seja, esses solos acabam tendo uma baixa resistência à variação do pH, porque o estoque de hidrogênio na fase sólida é um estoque relativamente baixo. Nós temos um exemplo clássico aqui de um estudo realizado com 5 solos diferentes, com doses crescentes de carbonato de cálcio, para mostrar exatamente as diferenças existentes no poder tampão dos solos. Repare que esse neossolo, que é um solo que tem um poder tampão muito fraco, uma pequena dose de calcário já é capaz de ocasionar um grande aumento no pH. Então, os solos com baixo poder tampão, eles apresentam uma grande elevação no pH com uma pequena dose de calcário adicionada. Enquanto que os solos com alto poder tampão,
mesmo com a adição de altas quantidades de calcário, ele acaba apresentando uma pequena variação no pH. Então, esses solos resistem muito à variação no valor pH, por quê? Porque o estoque de hidrogênio na fase sólida deles é muito elevado, porque são solos de CTC mais alta. Os solos de poder tampão mais baixo, mais fraco, eles normalmente têm uma CTC menor, são solos mais arenosos, pobres de matéria orgânica, e por isso o reservatório, a CTC, é pequena e, consequentemente, tem uma pequena capacidade para repor o hidrogênio para a solução e oferece, com isso, uma baixa resistência à variação no pH. E por que esse conceito é importante? Porque os solos que têm um menor poder tampão, normalmente eles vão exigir doses menores de calcário, enquanto que solos com alto poder tampão vão exigir doses maiores de calcário quando apresentarem problemas de acidez. Por outro lado, os solos com baixo poder tampão, o pH eleva-se com mais facilidade, mas esse solo acidifica com mais facilidade também, ou seja, como ele oferece baixa resistência na variação do pH, uma pequena dose de calcário é capaz de causar uma grande elevação no pH, mas esse solo pode acidificar e voltar à condição inicial mais rapidamente. Os solos com alto poder tampão, eles exigem doses maiores de calcário para causar uma maior variação no pH, e quando esses solos estão devidamente corrigidos, eles podem levar muitos e muitos anos para voltar à condição inicial, porque ele oferece uma grande resistência à variação do valor de pH. Então, reparem que o poder tampão muda totalmente o manejo da calagem no que diz respeito à dose e à frequência de aplicação, de forma que solos com baixo poder tampão, eles vão necessitar de doses menores de calcário com uma frequência de aplicação maior entre as aplicações. É possível que em alguns solos tenha que se aplicar calcário a cada ano, a cada 2 anos, devido ao baixo poder tampão desses solos. Solos com alto poder tampão, eles normalmente demandam doses maiores de calcário, mas, por outro lado, como os solos demoram muito mais para acidificar, os intervalos entre as aplicações de calcário são muito maiores. Então, o entendimento da capacidade tampão dos solos é fundamental para se entender a dose e a frequência de aplicação de calcário que é feita no solo. Os principais corretivos que são usados na agricultura para a correção da acidez são rochas calcárias moídas, que apresentam minerais como a calcita e a dolomita em sua composição, as quais possuem carbonatos de cálcio e de magnésio. Os carbonatos de cálcio e magnésio, eles são capazes de neutralizar a acidez do solo, porque o carbonato de cálcio ou de magnésio, quando ele solubiliza e se dissocia nos íons cálcio, magnésio, bicarbonato e hidroxila. A hidroxila consome prótons H+, gerando água, e o bicarbonato também consome prótons H+, transformando em CO2 mais água. Repare que o hidrogênio da solução ele é consumido pela hidroxila e pelo bicarbonato, e por isso que o pH do solo aumenta. Então, quando consome o H+ da solução, sai o hidrogênio da fase sólida, vem para a solução e, consequentemente, continua a reação dos hidrogênios que vão ser consumidos pelos ânions hidroxila e bicarbonato. Por que os calcários corrigem a acidez? Porque os ânions bicarbonato e hidroxila são receptores de prótons e transformam os prótons em água ou CO2 mais água. Além disso, o alumínio ele se precipita na forma de hidróxido, ou seja, isso também é bom porque o alumínio em altas concentrações é tóxico às plantas. É importante ressaltar que na correção da acidez, quem efetivamente neutraliza a acidez são ânions, bicarbonato e hidroxila. Às vezes existe uma certa confusão
com o pensamento de que qualquer produto à base de cálcio, por exemplo, poderia servir como corretivo, e isso não é verdade. O cálcio e o magnésio, eles são veículos na aplicação de calcário, e quem efetivamente neutraliza são ânions. Então, quem neutraliza a acidez do solo são ânions provenientes de ácidos fracos. Um exemplo muito característico, para explicar que não é qualquer produto que corrige a acidez, é o caso do gesso. O gesso é sulfato de cálcio, né? Então, o sulfato de cálcio, se ele se dissociar em cálcio e sulfato, o sulfato ele é proveniente de um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então, o sulfato jamais teria a capacidade de capturar hidrogênio e neutralizar a acidez. Por isso que o gesso ele não altera o pH do solo. Então, é um produto que contém cálcio, mas que não serve como corretivo da acidez do solo. Os ânions bicarbonato e hidroxila, que são efetivamente aqueles aqui, no caso, que corrigem a acidez do solo. Todos os ânions que são provenientes de ácidos fracos, normalmente atuam como corretivos da acidez do solo. Ultimamente, tem crescido o interesse pela utilização de óxidos na agricultura, de cálcio ou de magnésio, e os óxidos eles são produzidos a partir da calcinação da rocha, ou seja, a rocha calcária colocada num forno em alta temperatura, ela pode converter, né, um forno de 900 a 1.200 graus, dependendo do tempo de exposição, vai converter o carbonato de cálcio em óxido de cálcio, porque ocorre a perda de CO2. Converte carbonato de magnésio em óxido de magnésio, porque perde CO2. Então, a perda de CO2, ela pode ser variável, dependendo do processo de calcinação. Então, a gente pode ter diferentes produtos à base de óxidos, em que 20% apenas foi transformado em óxido, ou 40%, 60%, 80%, até 100% pode ser convertido em óxido, né? Então, nós temos produtos que são chamados produtos calcinados, um óxido de cálcio, ele também corrige a acidez do solo, porque o óxido de cálcio forma cálcio e hidroxila, né? A hidroxila consome prótons H+. Se o óxido for hidratado, ele se transforma em hidróxido de cálcio ou hidróxido de magnésio. O hidróxido de cálcio ou magnésio também, ele consome prótons H+, pela hidroxila que é produzida. Então, a vantagem de transformar o carbonato em óxidos é porque os óxidos, eles são mais solúveis do que os carbonatos. Então, isso aumenta a solubilidade do corretivo e garante o quê? Uma reação mais rápida na correção da acidez do solo. De forma que, dependendo da concentração de óxidos, de cálcio ou de magnésio que o corretivo acaba apresentando, ele vai apresentar também um poder de neutralização mais elevado. A neutralização da acidez, ela depende fundamentalmente do conteúdo de neutralizantes do corretivo, que é avaliado pelo poder de neutralização, e pela granulometria, né, que é avaliada pela reatividade ou eficiência relativa. Então, o produto entre o poder de neutralização e a reatividade, ou a eficiência relativa, é que nos dá esse índice chamado de PRNT. Então, o PRNT do corretivo depende do conteúdo. O que é o conteúdo de neutralizantes? É o quanto de bases neutralizantes que o corretivo apresenta, multiplicado pela reatividade, que nos dá a ideia da velocidade com que o corretivo vai reagir no solo. Então, partículas mais finas reagem mais rapidamente, enquanto que partículas mais grossas devem agir mais lentamente. Então, na verdade, o PRNT é o quanto do PN que tem uma ação inicial dentro de condições ótimas de reação que dependem da granulometria. Vale lembrar que a diferença entre o PN e o PRNT do corretivo
normalmente nos indica o percentual do corretivo de ação mais lenta. Ou seja, se o corretivo tem um PN alto, e o PN alto é o principal indicativo de qualidade do corretivo. Corretivos de boa qualidade vão ter poder de neutralização elevado. Se o corretivo tiver um PN baixo, isso indica muita impureza presente no corretivo e poucas bases neutralizantes. Então, um PN elevado, sendo muito fino, o PRNT vai ser mais alto. Um PN elevado, com granulometria mais grossa, o PRNT vai ser mais baixo. A diferença entre o PN e o PRNT vai ser maior. Isso indica que existem partículas mais grossas que vão ter uma ação mais lenta no solo em mais longo prazo. Isso pode ser de interesse de alguns solos que têm uma capacidade de tamponamento muito baixa, porque o corretivo pode ajudar o solo a tamponar o efeito da calagem por um tempo maior. Por outro lado, um corretivo com alto valor de PN e com alta reatividade, que vai dar um PRNT mais alto, é de maior interesse para solos com maior poder tampão, em que existe mais dificuldade para correção da acidez e, consequentemente, eu não preciso me preocupar com o residual do corretivo. O que eu preciso me preocupar é com a ação mais rápida inicial, porque o solo de alto poder tampão, ele tem uma alta capacidade de tamponamento, tem uma maior dificuldade para a sua correção. Muito bem, então, para a obtenção do calcário, isso aqui é uma mina de exploração de calcário, a rocha calcária, a qualidade da mina, da rocha, é fundamental para designar a qualidade final do corretivo. Normalmente, ocorre essa rocha dinamitada, aí a rocha dinamitada, ela é carregada até um moinho, e dependendo do moinho e do processo de moagem, nós vamos ter um produto final, calcário moído, né, que, dependendo das características da rocha e dependendo da granulometria, vai dar um valor de PRNT diferente, que vai ser importante para os cálculos da necessidade de calagem. O importante ressaltar é que, dependendo da rocha, que vai ter algumas características químicas em termos de óxidos de cálcio e de magnésio, e dependendo da granulometria, o PRNT vai ser diferente. É importante destacar também que o poder de neutralização de um corretivo é uma medida relativa ao equivalente ao carbonato de cálcio puro. Então, o carbonato de cálcio puro tem um poder de neutralização de 100%. Então, se o produto, por exemplo, for calcinado, é muito comum ele ter um PN maior que 100%. O que é um PN maior que 100%? Aquele material reage mais no solo do que o carbonato de cálcio puro. O que é um PN menor que 100%? Aquele produto reage menos no solo do que o carbonato de cálcio puro. Então, o poder de neutralização é sempre uma medida equivalente ao carbonato de cálcio puro. É importante fazer uma correta interpretação do PRNT dos calcários, porque esse é um assunto que normalmente gera uma certa confusão. Então, nós temos aqui no exemplo 3 calcários A, B e C, hipotéticos, né, com o mesmo valor de PRNT, 70%. Esses 3 calcários têm o mesmo PRNT, a dose de calcário que seria aplicada em qualquer situação seria a mesma, porque eles têm o mesmo valor de PRNT, só que esses calcários, apesar de terem 70% de PRNT, os 3, eles são diferentes. São diferentes por quê? Porque eles têm valores diferentes de poder de neutralização e de reatividade. Então, veja bem, qual é o significado real do PRNT? O PRNT, ele nos indica o quanto do calcário que reage no solo dentro de um período de condições ótimas de reação. Então, reage 70%, esse reage 70%, o calcário B, corretivo B, 70%, o corretivo C, 70%, os 3 reagem igual,
em um período inicial de reação, desde que haja condições ótimas para a reação. Porém, esse calcário A, ele tem o poder de neutralização de 100%. E por uma limitação da granulometria, ele reage apenas 70% no período inicial. Então, o que acontece? Sobra o quê? 30% para uma reação mais lenta posterior desse corretivo, porque o PN dele é de 100%. Já o calcário B, ele tem um PN de 80%, e 70% reage dentro de um período inicial de condições ótimas para a reação. Portanto, sobra, se ele tem 80% e reage 70%, sobra 10% apenas para uma reação posterior. Enquanto que o calcário C, ele tem um PN de 70% e reage os 70% inicialmente, de modo que a ação do PN posterior ao período inicial, porque no período inicial os três são iguais, porque os três têm o mesmo valor de PRNT, o calcário C, ele tem uma desvantagem nesse caso, porque ele não deixa ação posterior alguma. Tem muita gente que acha que o calcário mais fino sempre é o melhor. Então, precisa tomar um certo cuidado, porque o calcário mais fino, não adianta moer extremamente bem uma rocha que não tenha um grande grau de pureza. Então, se o PN é baixo, o calcário pode ser o mais fino possível, que ele não vai ter uma reação inicial mais rápida. O calcário que vai ter uma reação inicial mais rápida é aquele que, além de ter uma granulometria mais fina, ele tenha também um alto valor de PN. E é muito importante interpretar adequadamente esses valores de PRNT, e o PN é uma medida fundamental para se avaliar a qualidade do corretivo. Com relação ao manejo da calagem pelo conceito 4C em plantio direto, a gente procura utilizar a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. Então, a gente vai fazer uma abordagem para o plantio direto, considerando as questões envolvidas, a fonte, dose, época e local corretos para se fazer essa aplicação, começando pela fonte. Então, a fonte correta, ela depende da eficiência do corretivo da acidez. E a eficiência do corretivo da acidez é o lucro que esse corretivo proporciona ao produtor. Quanto maior o lucro do corretivo para o produtor, esse corretivo é o que tem a maior eficiência. Então, independente de qualquer outra coisa, é importante ressaltar que o corretivo que apresenta maior eficiência é aquele que vai proporcionar o maior retorno econômico ao produtor. E o maior retorno econômico, o maior lucro, depende, logicamente, de fatores de ordem técnica e econômica. Quanto ao aspecto técnico, nós vamos ter corretivos mais finos, com maior reatividade, ou corretivos mais grossos, com maior efeito residual. Então, solos mais arenosos, talvez seja importante utilizar corretivos com uma granulometria um pouco mais grossa, desde que o PN seja elevado e o corretivo seja de boa qualidade. Porém, corretivos com maior reatividade, eles vão se encaixar melhor em solos com mais alto poder tampão, mais finos, desde que tenham também um alto valor de poder de neutralização. E também temos corretivos com diferentes teores de óxidos de cálcio e magnésio. Então, logicamente que um solo que tem problemas com magnésio, tem falta de magnésio, um corretivo com maior concentração de magnésio vai ser mais adequado para essa situação do que um corretivo com baixa concentração de magnésio. Quanto ao aspecto econômico, é fundamental avaliar, e esse aspecto econômico, ele pesa demais na decisão, porque, logicamente, quanto menor o custo do corretivo, a tendência, desde que atenda o aspecto técnico, é de proporcionar o maior retorno econômico ou maior lucro. Então, nós temos que avaliar o custo do corretivo por unidade de PRNT, colocado na propriedade.
E como o frete onera muito o custo do calcário, então tem que se calcular o custo por tonelada de calcário colocado na propriedade em função do PRMT, do corretivo, para saber qual é o corretivo que proporciona o menor custo. Eu vou passar alguns exemplos para entender melhor o cálculo do custo dos corretivos por unidade de PRMT. Por exemplo, um corretivo A, ele pode ter um custo colocado no pedaço de R$90 e um PRMT de 70%. Então, o seu custo por unidade de PRMT vai ser de R$ 1,29 por unidade de PRMT. Um outro corretivo B, ele pode custar R$ 110 a tonelada colocado na propriedade e um PRMT de 95%. Então, o seu custo por unidade de PRMT, 110 por 95, vai ser R$ 1,16 por percentual de PRMT. E um corretivo C, ele pode custar R$ 140 e ter um PRMT de 110%. Então, o seu custo por unidade de PRMT é de R$ 1,27 por percentual de PRMT. Então, qual é o corretivo que proporciona o menor custo? O menor custo é o corretivo B, que apresenta R$ 1,16 por percentual de PRMT. Então, provavelmente, esse corretivo que tem o menor custo, desde que ele seja de boa qualidade, vai ser o mais favorável para proporcionar o maior lucro possível ao produtor. Como é que a gente analisa se ele é de boa qualidade? Tem que analisar, principalmente, o poder de neutralização. O PM sendo elevado, o corretivo tendo um custo mais baixo, esse, normalmente, é o corretivo eleito para ser aplicado em uma determinada situação. Então, a escolha da fonte passa por crivos de critérios técnicos e econômicos, lembrando que o custo econômico pesa muito na decisão do corretivo e, normalmente, um corretivo de menor custo e que seja de boa qualidade, ele tem uma perspectiva muito maior de trazer o maior lucro possível ao agricultor. Com relação à dose correta, os métodos de determinação da necessidade de calagem mais importantes que existem no Brasil são os métodos baseados na solução tampão SMP, que é muito utilizado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o método de elevação à saturação por bases, que é usado praticamente em todos os outros estados atualmente do Brasil. Os dois métodos são métodos muito eficientes para cálculo da necessidade de calagem. Então, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por uma questão de opção, o uso do SMP é totalmente satisfatório para cálculo da necessidade de calagem. Assim como o método de elevação à saturação por bases, que foi construído com base na correlação existente entre o pH e a saturação por base do solo, também é um método muito eficiente para cálculo da necessidade de calagem, teoricamente é um método perfeito, e tem, sim, uma indicação muito correta da dose de calcário que deverá ser aplicada. Nenhum dos dois métodos aqui, a gente pode dizer que nenhum dos dois, nenhum é superior, um não é superior ao outro, porque os dois levam em consideração, mesmo que indiretamente, a acidez potencial dos solos, e, portanto, os dois métodos, eles podem ser utilizados com muita eficiência, assim como tem sido, né, no Rio Grande do Sul, o tampão SMP, e nos demais estados do Brasil, o método da elevação da saturação por bases. Com relação à necessidade de calagem para o plantio direto, nós precisamos fazer uma separação de dois momentos, o momento do estabelecimento do sistema e depois que o sistema já foi implantado. Então, no momento do estabelecimento do plantio direto, esse é o momento mais importante para se corrigir a acidez do solo da forma mais adequada possível. Então, o que se recomenda é de se calcular a dose de calcário para levar a saturação por base do solo a 70%, considerando a profundidade de incorporação, sendo aqui esse fator P igual a 1 para incorporação na camada de 0 a 20 centímetros e o fator 1,5
para incorporação na camada de 0 a 30 centímetros para uma correção da profundidade de incorporação. Então, deve-se destacar que, no momento da incorporação do plantio direto, quanto mais profunda for a incorporação, vai ser melhor. Por quê? Porque depois do sistema já estabelecido, a ideia é de não mexer mais no sistema e fazer somente a calagem na superfície. Então, todos os cuidados devem ser feitos para que se calcule a dose corretamente e se faça a incorporação o mais profundo possível, para que se tenha um estabelecimento do plantio direto muito bem feito com relação à correção da acidez no momento da implantação, para depois não precisar ficar mexendo demais no sistema. Depois que o plantio direto foi estabelecido, os resultados das pesquisas nos indicam que deve-se fazer a recomendação de calagem superficial, visando elevar a saturação por base do solo também a 70%, com base na amostra coletada na camada de 0 a 20 centímetros. Então, a profundidade para cálculo da dose de calcário superficial deve ser a camada de 0 a 20 centímetros, visando elevar a saturação por bases a 70%. Por que 70%? Porque os resultados das pesquisas indicam que a estimativa do V a 70 é o que aqui ocasiona o maior retorno econômico ao produtor. Essa dose calculada para elevar o V a 70%, como vai ser aplicada na superfície, ela pode ser distribuída em uma única aplicação ou de forma parcelada durante até 3 anos. Isso não muda o retorno econômico da calagem, porque a calagem é uma prática que normalmente atua, né? Ela tem uma duração de médio e longo prazo, e, portanto, os trabalhos realizados mostram que o parcelamento da dose em até 3 anos praticamente não muda o retorno econômico do agricultor, e essa fica como uma decisão do próprio produtor. Com relação à época, o calcário, por ser um produto de baixa solubilidade em água, ele deve ser aplicado com a máxima antecedência possível da semeadura, né? Recomenda-se aplicar pelo menos 3 meses antes da semeadura, desde que haja chuva no período, né? Então, não adianta aplicar com grande antecedência se não chover. Então, desde que chova razoavelmente bem, o calcário vai reagir. Mas a recomendação, por ser um produto de baixa solubilidade, é que se aplique com a máxima antecedência possível da semeadura, para que ele possa ter uma reação razoavelmente boa até a semeadura da cultura de interesse. Quando o sistema plantio direto já foi estabelecido, a recomendação é de reaplicar calcário na superfície somente quando o solo apresentar saturação por base menor que 60% na camada de 0 a 10 centímetros ou menor que 50% na camada de 0 a 20 centímetros. Isso porque o calcário aplicado em superfície, ele tem uma reação muito maior na camada mais superficial, onde ele é aplicado. E quando o V% é maior ou igual a 60 na camada de 0 a 10 centímetros, não adianta aplicar mais calcário na superfície para proporcionar uma reação ainda maior na camada mais superficial. Isso pode gerar supercalagem de forma desnecessária. Então, por que essa recomendação? Porque fazer calagem em solo com V% maior ou igual a 60 na camada de 0 a 10, normalmente também é uma prática que não é econômica, porque não se espera mais aumentos de produção enquanto o V% for maior ou igual a 60% na camada mais superficial de 0 a 10 centímetros. O monitoramento da camada superficial do solo auxilia na avaliação do momento mais adequado para uma reaplicação de calcário na superfície. Então, a gente recomenda que se faça o monitoramento da camada de 0 a 10 para verificar o momento mais adequado, ou seja, quando que o V% vai estar menor que 60%, para se fazer uma nova aplicação de calcário na superfície. Então, os resultados de pesquisa têm mostrado que essa prática e essa conduta, ela traz maior economicidade para o sistema de produção.
Aqueles que não fazem a estratificação, o que, na minha opinião, seria o ideal, fazer essa estratificação de 0 a 10 e 10 a 20 centímetros, mas para quem acaba não executando a estratificação, ainda um pouco mais grosseiramente, dá para trabalhar com o V% menor do que 50 na camada de 0 a 20, como um indicador da necessidade de uma nova aplicação de calcário. Então, para solos com saturação por base maior ou igual a 50% na camada 0 a 20, seria um momento ainda não muito adequado para se fazer uma nova aplicação de calcário superficial. E com relação ao local, né, no estabelecimento do plantio direto, o calcário deve ser distribuído de forma uniforme em área total sobre a superfície do solo, e suas partículas devem ser intimamente misturadas com o solo para aumentar a superfície de contato e a ação neutralizando do corretivo. A ação do calcário depende de uma íntima mistura do calcário com o solo. Então, no momento do estabelecimento do plantio direto, é preciso incorporar bem o calcário, e a melhor forma de incorporação é aplicando metade da dose calculada antes da aração, preferencialmente com arado de Ayveca, porque o arado de Ayveca é capaz de fazer uma incorporação mais profunda, e a outra metade da dose calculada aplica-se após a aração, incorporando com gradagem. Deve-se evitar ao máximo, no estabelecimento do plantio direto, fazer incorporação superficial, porque essa incorporação superficial vai comprometer o sistema na subsequência, ele não vai evoluir como desejado, e aí o agricultor acaba mexendo, querendo fazer alguns remendos para corrigir problemas na incorporação inicial, e acaba o sistema não evoluindo bem ao longo do tempo. Para o sistema plantio direto já estabelecido, o calcário deve ser distribuído de forma uniforme em área total sobre a superfície do solo. O calcário aplicado em suco de semeadura, ele não tem eficiência na correção da acidez, muito menos se for na forma granulada. Então, o calcário granulado não é corretivo de acidez, calcário granulado é fertilizante mineral simples. Se faz aplicação de calcário granulado visando fornecer cálcio ou magnésio para as plantas, mas não visando a correção adequada da acidez do solo. Então, o calcário ele deve ser distribuído de modo uniforme em área total sobre a superfície, e lembrando, então, que doses baixas de calcário aplicadas no suco de semeadura jamais vão proporcionar, na forma granulada ou não, uma correção adequada da acidez do solo. Eu gostaria, antes de finalizar, de destacar que a gente escreveu um capítulo do livro para o IPNI, Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes, que trata do manejo da acidez do solo. Então, para quem quiser uma leitura um pouco mais pormenorizada desses conceitos que aqui foram passados, né, eu recomendo uma leitura a esse capítulo, que trata do manejo da acidez do solo. Escrevemos informações agronômicas também, a correção da acidez do solo em sistema plantio direto e o uso de corretivos granulados na agricultura, que foram dois tópicos que estão disponíveis no site do IPNI, que eu recomendaria uma leitura mais pormenorizada para ter um aprofundamento maior do que foi aqui passado. Gostaria de deixar a mensagem de que o plantio direto é o sistema que mais preserva o solo para gerações futuras, e a sua adoção está sendo consideravelmente ampliada no Brasil. E que, para aumentar a produção agrícola com maior sustentabilidade em plantio direto, é necessário que o sistema seja manejado com produção de palha e diversificação de culturas, e que os corretivos da acidez sejam utilizados de acordo com o conceito 4C, utilizando a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade proporcionada pelo IPNI, e fico à disposição para algumas dúvidas que possam surgir diante da apresentação. Muito obrigado. Doutor Eduardo Caires, uma grande satisfação contar com a sua palestra. Realmente é uma aula, vou tecer alguns comentários aqui
Sou fã da sua metodologia, da sua didática, da sua metodologia de apresentação. Eu já assisti várias palestras suas e sei que elas são bastante completas e de fácil entendimento. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez. E vamos aqui tentar responder algumas questões que já chegaram, né? Caires, nós estamos dentro de um sistema agrícola cada vez mais intensificado, né? E essa mensagem final que você colocou ilustra um pouco isso, né? A necessidade da gente manejar um sistema de produção com palha, com diversificação de culturas. A gente vê que o Brasil está avançando bastante na produção agrícola com essa configuração de diversificação de culturas. Mas uma pergunta, vamos começar com uma pergunta um pouco mais abrangente, depois para a gente chegar até os detalhes. Nós temos uma utilização de calcário suficiente no Brasil pela pujança agrícola que a gente tem? Queiroz, obrigado pela pergunta. Na minha opinião, o Brasil ele consome muito menos calcário do que poderia consumir. Todos os dados levantados nos últimos anos demonstram uma relação calcário-fertilizantes muito próxima de 1 para 1. Ou seja, o Brasil praticamente consome a mesma quantidade de calcário, a mesma quantidade que consome de fertilizantes. E, logicamente, que devido à extensão do território nacional e o nível de acidificação dos nossos solos, que os nossos solos são naturalmente ácidos, eu acredito que o potencial de consumo de calcário no Brasil seja bastante elevado. Eu acho que entre os principais segmentos produtores, tem havido uma conscientização muito maior nos últimos anos, né? Ou seja, tem várias regiões produtoras já consumindo muito mais calcário. Esses dados de 1 para 1 são dados médios, né? Então, tem regiões que estão consumindo muito mais, assim, o calcário, não assim, consumindo uma quantidade muito mais próxima do desejável, né? Enquanto tem regiões ainda consumindo calcário numa proporção muito inferior ao que seria desejável. Eu acho que existe um potencial enorme de melhoria, né, dos nossos solos, mediante uma maior eficiência da calagem, lembrando, né, que o tempo aqui é curto, mas lembrando que a calagem é a prática agrícola que mais aumenta a eficiência do uso de fósforo, né, que é um tema extremamente importante para o Brasil, devido à carência de fósforo dos solos brasileiros. Então, é a prática que mais aumenta a eficiência do uso de fósforo, e a eficiência do uso de fósforo não anda assim, muito aquém, né, do que a gente gostaria que fosse na agricultura atual. Ótimo. Já que o senhor citou no finalzinho da resposta aí que a eficiência da adubação fosfatada é bastante impactada pela calagem, geralmente há essa pergunta e, inclusive, ela chegou aqui por alguns dos nossos ouvintes aqui, telespectadores, exatamente essa questão hoje do sistema plantio direto, receber a aplicação dos insumos na superfície. E o questionamento sempre é, se o produtor faz a calagem superficial seguida da aplicação do adubo fosfatado, haverá uma perda de eficiência na adubação fosfatada? Né? Ok. Queiroz, essa é uma questão muito debatida nos últimos anos, e, assim, nós não encontramos, até o momento, nenhum problema com a calagem superficial e seguida da adubação fosfatada a lanço. Porque a reação do calcário, quando aplicada em superfície, o calcário reage de forma lenta e gradual, né? Assim, às vezes faz uma ideia de que aplica o calcário na superfície, ele vai ter uma reação espontânea, gigante. Não. A reação do calcário, ela vai ocorrendo de forma lenta e gradual,
E a gente pode, sim, poderia proporcionar, né, uma retrogradação de fósforo quando fizer a calagem de forma a ter valores de pH maior que 7, valores de alcalinidade. Então, o que a gente preconiza é o seguinte, assim, o que a gente está mostrando aqui na apresentação é o conceito 4C para calagem em plantio direto, e a calagem em plantio direto após o estabelecimento do sistema deve ser feita em superfície. A calagem superficial após a implantação do sistema é feita em superfície sem incorporação. Então, é muito diferente, por exemplo, quando você coloca o calcário na superfície e passa uma grade leve em cima, né, você muda toda a dinâmica da correção, além de queimar uma quantidade enorme de matéria orgânica. Então, não é uma prática que deva ser incentivada, né? Porque proporciona uma perda acelerada de carbono no solo e o revolvimento numa camada muito superficial, aí você aumenta muito as partículas de calcário, interagem muito com as partículas superficiais do solo e pode gerar uma reação maior na superfície. Então, diante da calagem em sistemas sem mobilização, a calagem superficial, não vejo nenhum problema em relação à sua realização com a adubação fosfatada a lanço, com relação à retrogradação de fósforo, a formação de fosfato bicálcico. Nós não encontramos nenhum problema até hoje nas pesquisas que foram feitas e também de ordem prática dos produtores, nós não temos visto nenhum problema nesse sentido. E, assim, a gente deve também destacar o seguinte, se, eventualmente, uma parte do fósforo se precipitar na forma de fosfato de cálcio, né, quando o solo acidificar, ele volta novamente. Né? Então, a gente não considera nenhum tipo de perda com essa prática da adubação fosfatada a lanço em relação, né, correlacionando com a calagem superficial. A questão da adubação fosfatada a lanço tem sido amplamente debatida aí pelo IPNI, né, várias palestras, inclusive, do Dr. Luiz Inácio, muito esclarecedoras a respeito desse assunto. Né? Agora, no tocante às operações de calagem superficial e a adubação fosfatada, a gente não vê isso como um problema. Ok, de acordo. Bom, só para registrar, quem também fez esse questionamento foi o Rogério Bruxel e a Adriana Silva, então muito obrigado pela pergunta. Tem uma outra pergunta do colega Geraldo Duarte, em que ele menciona o reaparecimento do alumínio após um solo ter sofrido o processo de correção da acidez, se esse reaparecimento do alumínio é em função da dissociação de óxidos ou da acidificação natural. Sim, porque o alumínio, ele reaparece com a reacidificação do solo, né? Então, se o solo se acidifica novamente, o alumínio reaparece. Se o solo não se acidifica, ou seja, enquanto dura o efeito da calagem, enquanto o pH em cloreto de cálcio for maior que 5, o alumínio não reaparece. E quero aqui fazer um alerta que quando se encontra o alumínio em solos com pH em cloreto de cálcio maior que 5, esse alumínio que aparece na análise do solo é do reagente analítico, não é do solo. O principal extrator do alumínio hoje no Brasil é o cloreto de potássio. E a gente está tendo problemas seríssimos com KCl, PA, para ser analisado no laboratório. Então, assim, nós temos uma variação muito grande de pureza de KCl hoje nos laboratórios de análise de solo, né, dependendo de qual produto for adquirido, a gente já, aqui nós trabalhamos numa universidade pública, onde tudo depende de licitação. Então, sempre se compra o produto mais barato, normalmente. E a gente já recebeu lote de KCl aqui, que tinha mais alumínio no KCl do que no solo. Né? Então, dependendo do produto, pode ter muita impureza. Então, tem muito alumínio que está aparecendo na análise de solo, que não é do solo. Muitas vezes é da análise laboratorial, não estou dizendo que o laboratório
o laboratório, pode não ser um erro do laboratório, mas é um problema do reagente usado para a extração do alumínio. Então, precisa um certo cuidado aí com essa interpretação, né? O alumínio só vai reaparecer no solo, e é normal que ele reapareça, quando o solo apresenta uma reacidificação em que o pH em cloreto de cálcio passa a apresentar valores menores que 5. Ok. Bom, a outra pergunta que eu também tinha contextualizado aqui para a gente comentar, e que foi bastante citada aqui, por exemplo, a Caroline perguntou como hoje a gente vê bastante uso de gesso no sistema agrícola. E realmente, em termos de amplitude geográfica, a gente vê que produtores de diferentes regiões do Brasil têm tido bastante interesse em utilizar. E fica aquele questionamento sobre proceder à calagem junto da gessagem, né? Poderia contextualizar alguma coisa? Tem problema? Não tem? Pode-se fazer? Ok, Eros, agradeço a sua pergunta. Esse é um tema bastante interessante, que, na verdade, a ordenação lógica com relação à calagem e à aplicação de gesso é de se fazer a calagem sempre antes do gesso. Né? Quanto tempo antes? Um tempo suficiente para que ocorra uma boa reação do calcário. Então, a gente recomenda, né, dependendo da região e do quanto de chuva que vai ter, né, um mínimo de 3 meses antes, a calagem deve ser feita da aplicação do gesso. Qual que é o problema do gesso ser aplicado junto com o calcário? Né? O problema é que se o solo está recebendo calcário, é porque a gente imagina que ele tem algum problema com acidez. Se o solo tem problema com acidez, a operação conjunta de calcário e gesso vai haver um prejuízo para os dois insumos em termos de eficiência. Por quê? O calcário, normalmente, ele tem baixa solubilidade em água. O gesso, que é sulfato de cálcio, ele solubiliza mais rapidamente do que o carbonato de cálcio. E quando aumenta a concentração de cálcio com a aplicação, eu aplico calcário e gesso juntos. Então, o cálcio do gesso solubiliza mais rápido. E o aumento do cálcio proporcionado pela solubilização do gesso dificulta ainda mais a solubilização, a dissociação do carbonato de cálcio, né? Então, isso torna a reação do calcário, que já é superficial, ainda mais lenta, né? Por outro lado, se o solo tem uma acidez relativamente alta, pressupõe-se que ele tenha teores tóxicos de alumínio. E quando se aplica o gesso junto com o calcário, então o solo ainda não está bem corrigido, uma boa parte do sulfato vai ficar preso ao alumínio e não vai alcançar o subsolo, que é o que seria desejável com a sua aplicação visando a melhoria do subsolo. Então, o sulfato, a descida do sulfato, ela se torna muito mais lenta no perfil. Então, tanto a eficiência da calagem como o do próprio gesso são prejudicados, né? É prejudicada quando a sua operação é feita no mesmo momento, em conjunto. Logicamente que a gente assim, precisa ter um pouco de bom senso, né, em algumas situações agrícolas, porque se o solo ele já não tiver um nível de acidez muito elevado, e o que a gente considera um nível de acidez não muito elevado? Se ele não tem teores tóxicos de alumínio, essa aplicação conjunta ela não vai resultar em maiores problemas, porque se atrasar um pouco a reação do calcário e a acidez não for muito elevada, não vai haver um prejuízo imediato, não vai haver uma consequência maior, né? Agora, em solos que apresentam maior problemas de acidificação, deve-se recomendar a calagem sempre antes da aplicação do gesso, e é sempre melhor aplicar o gesso em solos bem corrigidos com aplicação de calcário. A eficiência dos dois insumos vai ser melhor. Ok. Ô, Caires, e essa pergunta é importante de ser comentada.
Até que profundidade a gente pode esperar efeito da calagem? Superficial? Da calagem superficial? Eu considero que sim, porque não tá discriminado aqui na pergunta, mas eu considero que seja calagem superficial. Veja, a gente pode ter melhorias na correção da acidez do perfil do solo com a calagem superficial. Nós temos avaliações aqui até 80 centímetros de profundidade, com efeitos da calagem superficial até 80 centímetros de profundidade, a calagem é possível de se alcançar, né? Agora, é importante, né, assim, quando a gente diz que a calagem superficial tem potencial para alcançar grandes profundidades. Agora, a profundidade que verdadeiramente a calagem superficial vai alcançar depende de inúmeros fatores e passa pelo sistema em que está sendo feita a condução, né, o manejo do solo. Porque em solos que têm um manejo excelente, com produção de palha, com diversificação de culturas, né, a gente tem visto atualmente alguns exemplos fantásticos em várias regiões do Cerrado, com plantio de braquiária, né, a braquiária emitindo um sistema radicular até mais de 4 metros de profundidade. Então, um sistema com grande diversificação de culturas e com uma boa produção de palha, a gente espera que dentro de um período de 5, variando de 5 a 10 anos, a calagem superficial possa ter um efeito razoavelmente bom em camadas mais profundas. Por outro lado, se tivermos um sistema com baixa produção de palha, com solos compactados, com baixa diversificação de culturas, a gente pode fazer uma calagem superficial, depois de 20 anos, o efeito da calagem está restrito até 10 centímetros de profundidade. Então, é muito relativo, né, a movimentação e o efeito da calagem em profundidade, ele depende muito do manejo do solo. A gente tem ouvido muito, assim, alguns colegas querendo saber quanto que o calcário caminha por ano, né? Ou seja, quantos centímetros por ano, né? Quer dizer, a gente não tem como fazer uma estimativa, né, generalizada a esse respeito, porque vai depender muito do manejo que se proporciona ao solo. Então, um sistema bem manejado, com uma boa produção de palha, com uma boa diversificação de culturas, o que se espera é que entre 5 e 10 anos a gente consiga uma boa melhoria, inclusive do subsolo, com a calagem superficial, desde que o calcário também na superfície seja aplicado aí, como a gente mencionou, em doses adequadas e com uma frequência de aplicação adequada. Ok. Bom, tem várias perguntas aqui, Dr. Caires, mas o nosso tempo já se avançou. Então, vou tomar a liberdade de repassá-las via e-mail para o senhor. Ok. A gente agradece imensamente a participação de todos nesse webinar, em especial o Dr. Eduardo Caires, que nos abrilhantou com essa palestra nesta tarde. Eu queria fazer um convite a todos, né, que estão nos assistindo agora, que verifiquem uma edição recente do jornal Agronomy Journal, né, da revista Agronomy Journal, em que consta um artigo do Dr. Caires com a Aline Guimarães sobre uma nova recomendação de uso de gesso em sistema plantio direto. É isso, Caires? Isso mesmo, Eros. Agradeço aí a divulgação. Esse trabalho foi publicado no Agronomy Journal esse ano, em 2018, em junho desse ano. E é uma publicação que eu fiz questão de tornar ela de acesso livre, né? Qualquer um que entrar no site vai poder baixar o artigo em PDF, porque a gente considerou uma publicação de extrema importância e que pode trazer um grande benefício para a agricultura brasileira, né? É um método totalmente novo para a recomendação de gesso, um método cientificamente comprovado e publicado num periódico de grande alcance internacional e que a gente não tem dúvida de que poderá trazer
um avanço enorme, né, para a melhoria das produtividades das culturas em várias regiões do Brasil. Então, fica aí o convite, né, o trabalho está disponível e todos poderão ter acesso diretamente ao artigo na íntegra no próprio site do Agronomy Journal. Muito bem, parabéns por essa iniciativa de tornar o trabalho livre, de livre acesso. Isso facilita bastante a veiculação da informação para todos, né? Ainda mais num periódico de bastante respeito como o Agronomy Journal. Parabéns. Obrigado, Eros. Mais uma vez, chegamos ao final de uma atividade de webinar. Agradecemos a todos, agradecemos ao Dr. Caires pela gentileza. Confiram as novidades no Facebook do IPNI, confiram o site do IPNI, publicações, o jornal Informações Agronômicas, que é trimestralmente veiculado, e fiquem atentos aos eventos do IPNI, que estão sempre disponíveis na página do Instituto. Desejo a todos um excelente final de tarde e até a próxima.